Podcast Negócios SC. Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do podcast Negócios SC com conteúdo direto ao ponto. O tema de hoje é o mercado imobiliário catarinense. O Negócios SC acabou de lançar um estudo exclusivo que analisa o comportamento dos consumidores do setor. Então, hoje a gente vai debater um pouco mais sobre o mercado imobiliário com base em dados. Para debater esse assunto aqui está comigo hoje o Carlos Leite, que é presidente do Sindicato da Construção Civil Sinduscon da Grande Florianópolis. Por 4 décadas, Carlos foi executivo da Habitasul, empresa da qual ainda hoje é conselheiro. É também membro do Conselho Municipal de Saneamento de Florianópolis, membro do Conselho da Cidade, do Conselho Municipal de Turismo e do Conselho Consultivo de Gestão Urbanística do Sapiens Park, que também é aqui em Florianópolis. Seja bem-vindo, Carlos, ao podcast Negócios SC. Boa tarde, muito obrigado, Muito obrigado pelo convite. Eu acho sempre muito interessante, muito importante essa troca de informações, esse diálogo entre o empresariado, o setor de comunicação, mas principalmente nós temos oportunidade de mostrar aquilo que nós estamos enxergando, vocês falar sobre aquilo que vocês observaram, e o nosso público tirar suas conclusões e eventualmente até nos corrigir em relação a essas nossas percepções sobre o mercado. Uhum. Obrigado pelo convite. Claro, sempre bom. Debater, a conversa é sempre bom. Então, trazendo alguns dados aí para a gente discutir um pouco do destaque, que é o mercado catarinense, o índice FIPZAP revelou que o preço dos imóveis em todas as cidades catarinenses que são analisadas pelo índice cresceu acima da média nacional de 7,7% em 2024. Alguns destaques aí, Florianópolis teve alta de 9% e Joinville foi a cidade que mais aumentou, mais de 15%. Então, Carlos, essa tendência aí positiva deve continuar na sua visão em 2025? Como é que você avalia o mercado imobiliário de Santa Catarina na comparação com o resto do país? Sem dúvida nenhuma, o nosso estado de Santa Catarina é um estado diferenciado em relação aos demais entes federativos. Nós vivemos aqui um momento de pleno emprego, nossa taxa de desemprego no estado é na faixa de 2, alguma coisa, não chega a 3%, ou seja, isso é considerado pleno emprego, e isso faz com que cada vez mais pessoas queiram vir morar aqui. Isso aí é perceptível, e além disso, nós temos também a questão da temporada de verão naqueles imóveis ao longo do nosso litoral. Então, esse alinhamento positivo de astros, onde o nosso estado vive um momento ímpar em relação aos demais estados da federação, e essa questão do nosso turismo, principalmente o turismo de verão, que está cada vez mais valorizado, esse ano inclusive com essa alta, não sei se é demanda ou alta oferta de turistas argentinos, isso aí realmente faz com que o negócio imobiliário catarinense, principalmente ao longo do litoral, e no caso específico aqui do Sinduscon da Grande Florianópolis, isso demonstra que nós vamos ter ainda 2025, com certeza, um mercado muito aquecido, diferentemente de outros locais do Brasil. Embora nós tenhamos aí algumas preocupações em relação ao futuro, principalmente na questão do financiamento imobiliário, a questão da alta dos juros, que é algo que assusta, principalmente as parcelas de clientes, de candidatos a comprar imóveis que necessitam desse financiamento para adquirir seu imóvel. Sem dúvida, você mencionou aí a taxa de juros, é um fator bem importante para o mercado imobiliário, que está todo mundo de olho esse ano, que isso afeta diretamente. Então, já aproveitando que o senhor mencionou isso, como é que a gente pode, Carlos, como empresas do setor podem driblar esse desafio aí que é a alta taxa de juros nesse ano? Bom, empresas que atuam num segmento mais próximo do Minha Casa Minha Vida, vamos chamar assim, segmentos, não sei se a expressão correta seria mais populares, mas essas aí não tem como driblar.
seja, há uma necessidade, né, premente, há uma necessidade contínua de financiamento imobiliário para que as pessoas tenham acesso à sua moradia no Brasil. Não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, né? Então, nesse segmento não tem muito o que fazer, nós precisamos dos financiamentos e para isso são necessários recursos. Inclusive, hoje, nesse momento, há uma discussão muito grande, né, na Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, da qual o nosso Sinduscom faz parte, né, associado. Eu faço parte do Conselho administrativo da Câmara Brasileira. Há uma preocupação muito grande em relação ao uso de recursos do FGTS direcionados para outros segmentos ou para outras formas de consumo que não o financiamento da casa própria. O FGTS tem sido, ao longo dos últimos anos ou das últimas décadas, um dos principais instrumentos de financiamento desse tipo de moradia, e nós estamos batalhando mesmo, né, para que o governo entenda que desviar recursos do FGTS para algo que não seja prioritariamente financiamento da habitação como um todo, mas principalmente da habitação popular, né, é algo que vai ser danoso não para o mercado, mas principalmente para as pessoas que necessitam, né, adquirir o seu imóvel. Uhum. E isso que você cita é algo realmente que afeta o Brasil todo, né? A gente aqui fala mais de Santa Catarina, mas querendo ou não, isso é uma tendência no país todo. Exatamente, esse é um problema. Esse é um problema muito grande, né? E que nós aqui em Santa Catarina, né, passamos por ele também. Agora, na questão, vamos dizer, de outros tipos de empreendimentos ou outro patamar de consumo, né, essa questão do financiamento já não começa a ser tão preocupante. Né? Então, possivelmente, imóveis aqui no litoral de Santa Catarina, novamente, eu estou falando mais aqui pela grande Florianópolis, né, mas principalmente Florianópolis, né, determinados imóveis, né, que seriam chamados padrão alto, padrão A, AAA, esses imóveis não necessariamente necessitam de financiamento, né, e pelo contrário, né, o perfil de público de consumo desse tipo de imóvel acaba se juntando a fome com a vontade de comer, onde pessoas acabam fazendo investimentos, né, com seus recursos, com seu capital próprio, adquirindo esses imóveis e fazendo com que esse mercado não seja tão volátil, né, em relação a essa preocupação com o financiamento imobiliário para outros perfis de consumo. Então, pelo que eu entendi da sua fala, alguns setores dentro do mercado imobiliário vão ser menos atingidos, ainda que atingidos, mas podem, né? Exatamente, exatamente. E eu acho importante, né, deixar claro, né, que não é porque nós estamos vivendo aqui o pleno emprego, não é porque nós estamos vivendo aqui um momento muito bom no nosso negócio imobiliário, né, que nós podemos prescindir, nós não podemos abrir mão, né, de que se comece a enxergar necessariamente, né, e ter uma preocupação muito grande com a questão da dita habitação de interesse social. Né? O que é habitação de interesse social? São habitações para segmentos, né, populacionais que têm renda familiar até em torno de 10 salários mínimos. Né? Essas pessoas compõem a maior parte da população brasileira, né? E essas pessoas tem que ter condição cada vez mais, né, ou não é cada vez mais, tem que ter condição, né, efetiva de estar morando próximo de onde elas trabalham ou trabalhar próximo de onde elas moram. Por quê? Um dos sintomas do que não está acontecendo hoje é esse problema da mobilidade urbana de Florianópolis, não é nem a mobilidade, da imobilidade urbana de Florianópolis, onde nós temos um movimento pendular muito grande das pessoas que moram no continente e vêm trabalhar na ilha, e mesmo pessoas que moram pegar um caso, né, Ingleses, norte da ilha, que é uma das maiores cidades de Santa Catarina, né, o nosso bairro, o nosso distrito dos ingleses, né, o nosso distrito é praticamente uma das maiores cidades do estado, e que todo dia acabam tendo que se deslocar do norte para o centro ou, quiçá, para o continente, para o trabalho. Então, tem que haver uma preocupação dentro do planejamento urbano para que esse movimento pendular diminua.
além de, obviamente, enxergar um ponto que tem sido realmente negligenciado aqui em Florianópolis nos últimos anos, que é a questão do transporte coletivo com qualidade, de qualidade. Quando eu falo transporte coletivo, não estou me referindo necessariamente a ônibus, né? Não estou falando de um determinado modal. Estou falando que o transporte coletivo tem que ser trabalhado, tem que ser pensado, porque nós temos várias alternativas e possibilidades que outras cidades do mundo, com a característica que nós temos, onde a maior parte do nosso município é insular, tem transporte marítimo, tem transporte ferroviário, tem tram, tem metrô, etc, etc. Tem alternativas, aí nós temos que achar o nosso modelo. Não tem como falar de planejamento urbano de Florianópolis para o futuro sem falar de mobilidade, exatamente, né? Exatamente. Então, já que a gente está falando mais aqui da região, Carlos, quais cidades e bairros, você citou aí os ingleses, né? Mas quais cidades e bairros da região você acha que tem mais potencial para crescer ainda agora esse ano e nos próximos anos? E também os principais desafios aí. Sim. Eu vou falar da base territorial do Sinduscon da Grande Florianópolis, que vai de Laguna a Tijucas, né, e pega ali a meia encosta da Serra, 22 cidades, são 22 municípios. Né? De um modo geral, boa parte desses municípios, né, sem dúvida nenhuma, por estarem localizados ao longo do litoral, tem a atração da praia. Né? E esses municípios estão crescendo, vão crescer, né? Aqui na região da Grande Florianópolis, na subida da Serra, né? Existe chamar assim, um boom imobiliário em relação à segunda moradia, né? Não ligada à praia, mas ligada à questão do inverno, sítios de recreio, loteamentos rurais, né? Então, de um modo geral, nós aqui estamos sendo demandados, né, por isso. Só que o grande desafio, a grande preocupação, inclusive é uma preocupação nossa do Sinduscon, eu coloquei como uma das nossas bandeiras para esse nosso mandato que iniciou recentemente, a questão de como é que nós podemos auxiliar esses municípios que ainda estão crescendo, que ainda são pequenos, mas que indubitavelmente vão crescer, e nós não podemos deixar que eles cresçam da maneira como Florianópolis acabou crescendo meio desordenado, ou bastante desordenado, né? Nós temos que aproveitar esse momento de achar uma forma de fazer com que o crescimento desses municípios seja realizado de uma maneira mais planejada e mais organizada. Hoje a gente tem condições de fazer isso diferente do que era no passado. Exatamente. Né? Essa preocupação, hoje ela existe, né? Há alguns anos atrás, o próprio Sinduscon, ou no próprio Sinduscon, a preocupação era muito voltada com o empilhar o tijolo, com as questões construtivas, né, regramentos específicos de código de obras, né, mas hoje nós temos, no Sinduscon da Grande Florianópolis, uma preocupação muito grande com a questão do planejamento, do desenvolvimento urbano. Nós temos já há alguns anos uma diretoria de desenvolvimento urbano, nós vamos criar agora uma diretoria de saneamento e vamos criar uma diretoria de habitação social. Por quê? Porque nós precisamos estar atuando junto aos entes públicos, aos órgãos públicos, de uma maneira mais efetiva em relação a essas questões que têm tudo a ver com a questão do planejamento. Não adianta só nós estarmos preocupados em construir cada vez mais, né? Mas nós precisamos estar preocupados em construir cada vez mais, com melhor qualidade e com melhor planejamento urbano, e fazendo, de novo, né, com que as pessoas possam efetivamente estar morando mais perto de onde trabalham ou trabalhando mais perto de onde moram. Isso aí não se resolve da noite para o dia. Nós precisamos ter um planejamento, precisamos ter um objetivo de médio e longo prazo para isso. E, Carlos, você pode citar alguns exemplos, assim, então, de medidas, inovações ou mesmo tecnologias que a gente pode aplicar hoje para melhorar realmente essa evolução? Sim. Aqui em Florianópolis, né, com o advento do novo plano diretor, o atual plano diretor, foram aprovados uma série de incentivos urbanísticos, né, no plano diretor. A outorga onerosa do direito de construir, a questão da fruição das áreas públicas, os incentivos para habitação de interesse social, a existência, né, dentro do zoneamento do
do atual plano diretor das AUEs, áreas de urbanização especial, e com um instrumento chamado PEU, né, Plano Específico de Urbanização. Isso tudo são ferramentas que já estão postas, colocadas lá no plano diretor, e que, sendo bem utilizadas, sendo bem aproveitadas, elas farão com que o crescimento da cidade aconteça de uma maneira mais orgânica e mais concentrada, né? O concentrado é fazendo com que as pessoas comecem a ficar mais próximas, para que, na sequência, se possa ter, dentro do planejamento do transporte público, né, linhas de transporte coletivo, seja de que modal for, que estejam passando próximas a essas áreas onde existe uma concentração de população, que é o que acontece em qualquer lugar do mundo, né, onde essa questão urbanística já está muito mais avançada. Nós não podemos continuar permitindo que Florianópolis continue crescendo dessa maneira espraiada que está por aí, muito horizontal. Nós precisamos ter mais verticalização, nós precisamos ter mais concentração de pessoas, para que o serviço público seja também mais, não é nem mais eficiente, seja mais eficaz. E essas iniciativas, essas inovações que você citou, são base em referências de outros lugares do mundo? Como é que... Sim. O que vocês avaliam hoje para aplicar em Florianópolis? Sim, já há algum tempo, vamos dizer, não só o Sinduscom, mas o empresariado, né, de uma forma geral, o próprio poder público tem participado de uma série de visitas técnicas, missões técnicas, né, Medellín, na Colômbia, está aqui do lado, né, é um exemplo onde a questão da verticalização, a questão de enxergar a mobilidade urbana como uma prioridade. Lá eles usam, inclusive, teleféricos, os teleféricos são importantes dentro desse processo da mobilidade urbana, né? Nós temos os nossos morros aqui, os deles lá são verdadeiras montanhas, né? E eles conseguem se movimentar usando esse tipo de equipamento, a verticalização e essa concentração, né, dessa população, para que se possa ter mais condição de dar um atendimento muito mais eficaz, né, principalmente na questão do transporte público. E isso falando aqui na Colômbia, mas nós temos exemplos disso aí nos Estados Unidos, embora os Estados Unidos seja geralmente uma referência onde o uso do veículo, né, particular ainda é algo muito significativo, mas isso também está mudando. Agora, na Europa, principalmente na Escandinávia, na Dinamarca, né, lá estão grandes exemplos de como pequenas medidas podem gerar grandes resultados, tendo essa visão mais urbanística, holística e urbanística, de pequenas concentrações ou pequenas regiões das cidades. Sustentável, né? Que a maioria das pessoas acha que sustentabilidade é só sobre meio ambiente, mas na verdade não, é sobre a sustentabilidade tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com a questão da economia e tem a ver com as pessoas, né? Então não adianta, se um desses tripés não funcionar, ninguém pode dizer que é sustentável, né? Nós temos que ter preocupação com todos esses aspectos. Então, a gente falou aqui de ideias macro, né? E olhando, então, para as empresas ali que atuam nesse setor, né? Incorporadoras, imobiliárias, construtoras, qual que é a importância delas estarem envolvidas, mesmo as pequenas empresas estarem envolvidas nessa discussão e fazerem parte, por exemplo, do Sinduscom, né? Estarem junto de uma entidade para realmente melhorar a cidade. Qual que é a importância disso? Qual é a tua visão? Cada vez mais, né, o nosso mundo, né, exige mais diálogo, mais troca de informação, mais aprimoramento no nosso processo de comunicação, né? E sem dúvida nenhuma, aonde nós começarmos a enxergar que os nossos interesses comuns e convergentes podem ser utilizados de uma maneira propositiva, né? Ou seja, aquela velha história da união faz a força, né? Que é uma realidade, né? Isso aí, sem dúvida nenhuma, vai nos levar a ter esses nossos objetivos alcançados. Então, a importância da participação é exatamente nisso. Participando, a pessoa está trocando ideia, está levando os seus problemas
seu problema individual, que daqui a pouco é um problema individual de outro e, na realidade, acaba virando uma demanda coletiva. Então, eu defendo já há bastante tempo, né, antes de ser presidente do Sinduscom, mas eu fui diretor de desenvolvimento urbano do Sinduscom durante vários anos, né, e em todas as discussões que nós tivemos aqui em Florianópolis em relação ao plano diretor, eu posso dizer que participei de 90% de todas essas discussões, inclusive no último plano diretor, eu consegui a todas as audiências públicas que tiveram em relação ao plano diretor, exatamente porque nós precisamos escutar as pessoas, nós precisamos interagir com as pessoas, seja nós em relação à cidade, a cidade em relação a nós em relação aos nossos associados, ou seja, tem que haver um processo contínuo de troca de informação aí, e para nós enxergarmos quais são os nossos interesses comuns e convergentes, porque aqueles que não forem comuns e aqueles que não forem convergentes, tudo bem, não tem o que fazer, mas naquilo que for comum e convergente, nós temos que atuar juntos. E então, Carlos, como é que funciona na prática o Sinduscom? Sei muito da teoria, mas como é que funciona e quais os benefícios aí que a entidade fornece, né, pros associados? Vamos dizer, o Sinduscom é um sindicato patronal, né, da construção civil. A atividade básica inicial, né, do sindicato era a questão da relação trabalhista, né, desde a época, né, tempos passados, aí, a questão de discussão de dissídio coletivo, convenção coletiva de trabalho. Isso aí é um pedaço da atuação do Sinduscom, que em alguns momentos no passado já foi a mais preponderante. Não estou dizendo que ela não seja importante, ela é muito importante, mas hoje, né, nós temos condição de auxiliar mais a cidade, né, estando ligados nessa questão da discussão do processo de construção da cidade, por isso nós temos uma diretoria de desenvolvimento urbano, nós temos uma diretoria de estatística, nós temos uma diretoria de ação social, nós nos preocupamos também com o lado social, nós temos uma diretoria jurídica, até porque hoje em dia, né, negócio imobiliário, de um modo geral, todos os negócios, o insumo jurídico é muito grande, advogado vai ter trabalho, né, para todos sempre, em todos os segmentos da atividade. Profissional mais visado. Ainda mais no momento que o mundo vive, né, que o mundo está vivendo aí muito, como é que se diz assim, uma coisa muito combativa, está tendo muita disputa, né, e então faz parte, né, mas dentro do que nós, né, entendemos, nós vamos criar, então, já tinha comentado, diretoria de habitação social e diretoria de saneamento, que são duas questões, ou dois problemas, né, ou duas soluções que nós precisamos buscar para essa região que nós estamos vivendo hoje. Florianópolis não pode prescindir de ter condição das pessoas morarem próxima do seu trabalho, na ilha, né? Não ter que ir morar no continente para todo dia ter que se deslocar para cá. Mas, da mesma maneira, nós temos que pensar a região metropolitana, né? E fazer com que lá, lá em Palhoça, São José, também tenham empregos para aquelas pessoas que já moram lá ou que irão morar lá, possam estar trabalhando lá perto. Ou seja, vamos organizar, está muito na moda falar na tal da cidade de 15 minutos, né? Não sei se seria tudo isso uma cidade de 15 minutos, né? Mas nós temos que diminuir de uma cidade de 2 horas e meia de deslocamento para pelo menos uns 45 minutos no máximo, né? Então, o Sinduscom, além das questões mais trabalhistas, está muito envolvido também nessa questão de planejamento da cidade que você citou. Exatamente. Né? E nós temos um braço, o SECONSE, Serviço Social da Construção, que ele atua na questão da assistência médica, questões ligadas à saúde e segurança do trabalho, né, onde nós apoiamos de maneira efetiva com médicos, dentistas, técnicos de segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, nós apoiamos os nossos associados nessas ações. Então, o SECONSE, o Sinduscom é mais conhecido, né, mas o SECONSE, que é esse braço social, né, ele é muito forte. Mas nós temos também uma outra preocupação, nesse momento que isso se vive no Brasil, que é o problema de um quase apagão na mão de obra da construção civil. Que no caso aqui de Santa Catarina, não é só na construção civil, nós temos um apagão em tudo. Nós temos, né,
estatisticamente, estamos vivendo pleno emprego. Então, nós temos uma preocupação em relação a essa questão da qualificação da mão de obra. Nós, inclusive, estamos trabalhando com a Fiesc, Federação das Indústrias, de quem somos associados também, junto com o SESI, o SENAI, o Instituto Evaldo Lodge, e mais a Prefeitura de Florianópolis, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Secretaria de Assistência Social, para identificar aonde nós podemos ter uma concentração de pessoas, por exemplo, que estão sem emprego, mas moram numa determinada região, e ver de que forma nós podemos fazer um trabalho de qualificação técnica dessas pessoas para que eles possam fazer parte da indústria da construção civil. Então, hoje nós estamos trabalhando fortemente nessa parceria com o município de Florianópolis e com a Federação das Indústrias de Santa Catarina sobre isso aí. Legal, legal. Uma coisa que eu fico na minha mente é que você falou é da parte jurídica, né? Que realmente é uma dor de muitas empresas. Falou que os advogados são muito visados. O Sinduscom ajuda nesse quesito os associados, essa parte Nós temos advogados associados no Sinduscom. O nosso estatuto prevê que qualquer pessoa, empresa que esteja ligada, né, que atue como é que se diz, na atividade da construção civil pode ser associada. Então, a partir do ano passado, nós começamos a ter a adesão de vários escritórios de advocacia que são associados. Então, com isso aí, nós temos lá, né, uma diretoria jurídica, mas, ao mesmo tempo, nas nossas discussões, nós começamos a tratar também dessas questões jurídicas não individuais, né, mas questões jurídicas que dizem respeito ao segmento como um todo. E até vou lhe dar um exemplo. Nós somos associados, o Sinduscom, à Câmara Brasileira da Construção, CEBIC. Eu sou engenheiro civil, sou o presidente do sindicato, não sou advogado, né, mas eu, juntamente com mais dois advogados, nós fazemos parte do Conselho Jurídico da CEBIC, que se reúne 4 vezes ao ano de forma presencial. Nós já tivemos a primeira reunião desse ano, né, e onde se discute temas comuns, né, convergentes do nosso segmento pelo Brasil todo. Então, às vezes, um problema que aqui em Florianópolis parece insolúvel, lá no norte do país já foi resolvido, e vice-versa, né? Então, acho que essa participação colegiada é muito importante. E uma das características, inclusive, desse conselho jurídico é que não seja só com advogados, porque o objetivo não é discutir teses jurídicas, o objetivo é discutir questões práticas que possam resolver questões ligadas ao negócio da construção civil. Então, por isso é que eles incentivam, inclusive, a participação não só de advogados, representando os sindicatos, né, ou os membros da CEBIC, mas também outras pessoas, para que se tenha uma discussão, como é que se diz, multifacetada dos problemas, se enxergar os problemas ou as soluções de uma maneira, de ângulos diferentes, né, para se buscar o melhor resultado. Interessante. E quanto mais pessoas, mais empresas do setor se juntarem para discutir isso, trazerem essas questões, mais a gente consegue como um todo, exatamente, né, achar soluções. Exatamente. Posso dar um exemplo? Claro. Até? Nós temos, né, uma lei de loteamentos, a Lei 6766, que é a lei que define loteamentos no Brasil desde a década de 60. Só que hoje, né, existe uma série de loteamentos, chamados loteamentos rurais, loteamentos, vamos dizer, loteamentos fora do perímetro urbano dos municípios, né? Isso aqui na nossa região é algo que está muito forte, principalmente na Serra, né? E não existe uma legislação no Brasil que organize, que defina como é que se faz a implantação desse tipo de empreendimento. Então, isso aí gera uma série de conflitos, principalmente em municípios menores, onde as prefeituras não têm uma infraestrutura técnica, não têm uma infraestrutura jurídica, né, capacitada ou em condição de lidar com esses novos desafios. Então, uma das coisas que lá nesse Conselho Jurídico está se discutindo é a proposição de uma legislação para loteamentos rurais no Brasil. Legal, bem interessante. Então, como é que quem tiver interesse aí, né, pode se associar ao Sinduscom? Como é que faz isso? Olha, a nossa sede fica na Avenida Osmar Cunha,
416, sala 408, né? Nós temos um site, né, Sinduscom Grande Florianópolis. O acesso mais fácil seria através desse... E né? Paga uma mensalidade? Nós temos assim, nós temos faixas para associados que vão desde o profissional liberal, que é em torno de R$160, né, até um valor maior, dependendo do porte da empresa associada. Não ia falar construtora, mas não necessariamente precisa ser construtora. Hoje, a nossa base de associados, a maioria está na faixa aí dos R$300 por mês, né, de contribuição, que é uma contribuição, né, que de alguma maneira ajuda, né, a manter essa estrutura e fazer com que nós possamos cada vez mais estar crescendo e participando cada vez mais dessas discussões das nossas comunidades. E nós queremos também, são 22 municípios, nós hoje reconhecemos que estamos muito concentrados em Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu, Santa Amaro, da Imperatriz, mas os outros municípios dessa nossa base territorial, nós pretendemos nesses próximos 2 anos, ou 1 ano e meio aí de mandato pela frente, estar mais presentes e participando, né, do desenvolvimento desses municípios. Muito legal, Carlos. Acho que passamos por todas as questões aqui que eu tinha anotado. Tem mais algo que você acha importante falar sobre o tema? Queria só agradecer a possibilidade, né? Estou à disposição para debater, para conversar, sempre que for preciso e possível. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada também você que ficou aqui com a gente até o final. Se você tiver interesse, então, no nosso estudo sobre o mercado, sobre o comportamento dos consumidores do setor imobiliário, o link vai estar na descrição desse episódio. E mais conteúdos também, você sabe que já pode conferir sempre lá no nosso site, negóciossc.com.br. Posso fazer uma... Claro! Eu acabei esquecendo de deixar um registro. A questão, a construção civil, né, vamos dizer, o Sinduscom ou os Sinduscoms, eles são muito atrelados, né? As pessoas enxergam o Sinduscom como se o Sinduscom fosse o grande ente da construção civil, mas na realidade, a nossa entidade, os nossos associados, nós representamos muito pouco, né, do total de pessoas que estão ligadas com a construção civil. Então, eu queria deixar aqui um registro, né, que esse trabalho que vocês estão fazendo, ele é importante não só para associados do Sinduscom, para construtoras, né, que formais que existem, mas é um trabalho importante, inclusive, para a grande maioria das pessoas que constrói as cidades brasileiras. No nosso caso aqui, se eu pudesse deixar assim, um recado, uma recomendação, assim, você que quer empreender, mesmo que não seja construtor, consulte essas pesquisas para entender melhor como é que esse mercado, né, funciona, que sem dúvida nenhuma vai poder alcançar um resultado melhor e entregar um resultado melhor, porque a pessoa só vai ter um resultado melhor se entregar primeiro um resultado melhor. Com certeza. Então, parabéns aí pela iniciativa de vocês. Então, fica aí o convite para conferir o conteúdo, o estudo, que vai estar, então, no link da descrição desse episódio. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau! Você acompanhou o podcast Negócios SC.